8 de novembro de 2024, sexta-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia! Sextou! Sexta-feira, que alegria nos encontrarmos nesta manhã, entrarmos no fim de semana, meditando a palavra de Deus, nos consagrando ao poder de Deus, aos cuidados de Deus. Louvado seja Deus, você que está indo trabalhar, você que está tomando um cafezinho, você que está acordando agora. Enfim, sejam todos bem acolhidos, bem-vindos. Nesta manhã desta sexta-feira, nós vamos meditar a primeira leitura que a igreja nos propõe em sua liturgia, o texto de Filipenses capítulo 3, versículos do 17 até o capítulo 4, versículo 1. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso. E só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá guardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto muito bonito, aliás, a carta aos Filipenses por completo, né? Ela inteirinha, é uma carta belíssima, né? Primeiro porque o apóstolo, mesmo preso, ele está com o coração cheio de alegria. Olha só como que ele termina a carta, né? Dizendo que o seu interlocutor, ou seja, a comunidade de Filipos, é a sua alegria, é a sua coroa, são os seus amigos fiéis. Olha só, né? Mais uma vez, minha gente, essa carta nos leva a refletir se de fato nós também seríamos, será que nós seríamos chamados assim por Paulo, se nós fôssemos conterrâneos, ou melhor, contemporâneos a ele? Será que Jesus, se pudesse, aliás, se convivesse conosco como conviveu aqui nessa terra há mais de 2000 anos, será que Jesus estaria sorrindo para nós? Será que Jesus nos elogiaria o nosso modo de viver, o nosso modo de enfrentar a vida, o nosso modo de conceber a vida, o nosso modo de conceber as coisas de Deus, o nosso modo de enxergar o mundo? Será que nós seríamos do agrado de Jesus? É a grande pergunta para nós fazermos sempre ao refletirmos essa carta aos Filipenses. E Paulo hoje está dizendo o seguinte, o versículo 17. Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. A quem será Paulo está se referindo, dizendo, sede imitadores do exemplo que nós damos? Certamente esse nós, minha gente, Paulo está se referindo a Timóteo e a Epafrodito, os dois que ajudaram Paulo, quando agora está na prisão, a conduzir a comunidade. Epafrodito, se vocês lerem a carta toda aos Filipenses, Epafrodito, ele ficava fazendo intercâmbio entre Paulo e a comunidade, levava ajuda da comunidade para Paulo, né? E até expliquei no começo da reflexão dessa carta, há dias atrás, né? Nós não sabemos se é a prisão derradeira
em Roma, que Paulo está preso, ou se é uma outra prisão intermediária. Provavelmente é uma prisão intermediária porque Roma fica muito distante de Filipos e Epafrodito não teria condição de ficar se deslocando tanto, né? Mas isso é uma questão irrelevante, né? Geográfica. Enfim, Paulo está dizendo assim: nós demos um exemplo. Vós deveis seguir, imitar o nosso exemplo. Aqui já está um ponto importante para a nossa reflexão nessa sexta-feira. Minha gente, Deus nos entregou a todos nós a incumbência, a tarefa de conduzir algum trabalho. Eu sempre digo, ninguém nasce desempregado. Para alguma coisa você serve e alguma coisa na sua vida você faz. E a questão é, naquilo que você faz, aquilo que você exerce, você se tornou um paradigma, um modelo? Você é um homem e uma mulher admirável? É para você refletir, para mim refletir. Paulo está dizendo, sede nossos imitadores. É porque na época bíblica, minha gente, os mestres não eram somente aqueles que ensinavam, né? Os doutos, os intelectuais, os anciãos, os mais velhos. Os mestres, muito além de ser aqueles que ensinavam, os mestres eram aqueles que deviam ser imitados na sua boa conduta, nas suas boas escolhas, em seu modo de viver. Eram pessoas exemplares, não eram somente professores. Hoje em dia, eu posso dizer isso porque eu sou professor, tá? Hoje em dia, aliás, eu tenho até receio de falar de professor, porque umas vezes atrás aí foi falar de professor e as pessoas não compreendem bem o que a gente fala e depois mandam mensagem ofendendo a gente, sabe? Mas eu já fui professor, então posso falar com a boca cheia, né? Tem professores e professores. Aliás, toda profissão, né, minha gente, é desse jeito, né? Até mesmo a vocação sacerdotal tem padres e nós sabemos disso, né? E tem professores que ensinam muito bem, transmitem um conhecimento de maneira lisonjeável, como ninguém. Mas não olhem para a vida dele ou dela, porque você vai se decepcionar. E no tempo bíblico, a figura do mestre não era essa figura desvinculada, né? De se desvincular a capacidade de transmitir conhecimento com a vida, o modo de viver, com a conduta. Não, era uma coisa única. Ou o mestre era bom ou não, né? E Paulo, ele é mestre. Ele é mestre dessa comunidade de Filipos. Ele a instituiu, a organizou, foi pastor e continua sendo nesse texto, mesmo preso, distante, longe, né? Continua a ser. Então, ele é modelo. Por isso ele diz, imitai a nós, não a mim somente, mas a Timóteo, a Epafrodito e aos outros anciãos da comunidade, e sede imitadores, para nós refletirmos, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para ajudar na sua reflexão, tá, minha gente? É sempre aqui um princípio para a nossa reflexão pessoal. Quem reflete somos nós, é você que está escutando, sou eu que estou falando. Cada um reflete para si. Você que é pai, que é mãe, por exemplo, você é um pai exemplar, uma mãe exemplar? De tal modo que as pessoas que convivem com você, que são pais e mães, tenham algo olhando para você, algo a melhorar e a copiar de você. Ih, padre, estou de longe de ser um pai, uma mãe exemplar. Eu que tenho que aprender com os outros. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você ainda não é o melhor, a mãe ou pai por excelência. Sabe quando se diz assim essa expressão, né? O pai, né? O pai por excelência, o pai, né? Exemplar. Se você não é, arregaça as mangas e veja o que você pode melhorar como pai, como mãe. O modo de você se dirigir ao seu filho, né? Como educar, como repreender, porque faz parte da repreensão, né? Como transmitir conhecimento, como transmitir valores. Leia mais, estude mais, escute vídeos, relatos. Hoje em dia tem tantos profissionais que
na internet dispõe seus conhecimentos de maneira gratuita para a gente aprender. Vai estudar, vai perguntar, pergunta a opinião de pessoas anciãs, sabe? Pessoas que já são bem vividas, que têm no que nos ajudar. Mas sabe qual que é o problema? Tem gente que sabe que não está no ponto, que sabe que não está no ponto ápice, mas que continua a vida toda na mesma situação, não progride. Pode ser até que não regrida, mas também não progride. Não se esforça, não sai daquilo, né? A gente sempre diz numa linguagem profissional, não se atualiza, né? Não se atualiza. Tem gente que fica em todas as dimensões da vida e fica estagnado, parado no tempo, né? Às vezes pega, por exemplo, por aí, né? Até mesmo dentro da igreja, viu, minha gente? Vou pegar um exemplo para vocês. Para ser catequista, por exemplo, é um exemplo que eu vou dar. Precisa se atualizar, precisa estudar, precisa ler novos materiais, precisa participar das reuniões diocesanas, regionais, precisa saber qual é a vibe da igreja de agora. A igreja de hoje não é a mesma igreja de 5 anos atrás, eu vou dizer. Claro que eu estou passando um exemplo, né? E muito menos a igreja de 20 anos atrás. E às vezes tem catequista que está lá. A última vez que foi numa reunião regional diocesana faz 10 anos. Está totalmente fora do ar, né? É um exemplo que eu peguei, mas isso vale para a vida profissional. Isso vale para a vida também pessoal, afetiva. O seu jeito de conceber relacionamentos. O seu jeito de conceber a vida, de pensar as coisas, precisa evoluir. Claro que o cerne dos nossos valores, que está na palavra de Deus, eles são imutáveis. Mas tem coisas que nós precisamos ir adiante, ir à frente. Nós precisamos, porque senão a gente não se torna modelo e nunca vai se tornar. Não é verdade? Sede meus imitadores. Olha, minha gente, eu olhando para minha pessoa, para o meu ministério, para aquilo que eu exerço, né, para a vocação a que sirvo, eu digo a vocês que isso daí é um grande desafio. É um grande desafio, tá? E nós temos que ter humildade, sabe, minha gente? Perceba o que você é modelar, é modelo, e perceba o que em você precisa amadurecer. Eu tenho coisas no meu ministério sacerdotal que eu sou modelo? Tem muitas coisas. Isso não é soberba não, viu, minha gente? Pelo contrário, é humildade, é nós reconhecermos as nossas virtudes. Tem coisas que eu sou no meu sacerdócio que muitos padres de longos anos de sacerdócio não são. E coisas que eu acho que são essenciais para um padre. Só que tem muitas coisas que eu não chego perto de muitos deles, porque eu ainda preciso amadurecer, preciso crescer, preciso evoluir. Eu sei o que em mim precisa crescer para eu poder dizer um dia, eu quero chegar a dizer um dia, tem que ser esse o nosso desejo, eu preciso ser imitado por vocês. Eu quero chegar na minha vida de idoso, um sacerdote idoso, eu quero chegar, quando eu for um sacerdote idoso, e dizer aos padres novos: sede meus imitadores. E poder dizer a eles: olha, não façam isso, porque eu fiz e eu quebrei a cara. Não façam isso, porque eu fiz. Até dá certo, mas às vezes não. Não façam isso, porque nunca dá certo. Eu quero chegar na minha vida, na minha idade, alta idade, né? Minha terceira idade, e poder ser olhado pelos outros sacerdotes como um sacerdote exemplar. Não que não tenha pecados, é diferente, minha gente. Todo mundo sabe que todo mundo tem pecado, não é essa a questão. Ser perfeito ao ponto de ser imitado, como Paulo está dizendo, Paulo aqui não está falando assim: eu não tenho pecados, então vocês olhem para mim. Paulo não está falando isso, porque Paulo tem consciência de que ele por primeiro, né, num outro texto ele vai dizer: eu sou o menor dos apóstolos, né?
eu sou escória, nem mereço ser chamado de apóstolo, ele fala na questão do pecado. Não é questão de pecados aqui. Aqui é questão do jeito como lidar com a vida. Pecados a gente sempre vai ter até o último suspiro. Oxalá que nós morramos sem pecados graves, né? Mas, minha gente, aqui não é questão de pecados, aqui é questão do jeito de enfrentar a vida. Como encarar a vida, como encarar a história. E é muito triste. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, que eu vejo em todo o tempo ao meu redor. Em todo o tempo eu vejo ao meu redor. Eu vejo pessoas que já têm uma idade já robusta, tem longos anos de vida, e a pessoa ainda, ela tá lá atrás, sabe? Ela arruma implicância com coisas pequenas, ela briga com os outros por coisas pequenas, ela fica criando coisas na cabeça dela em algumas situações, e aquilo lá nem é daquele jeito, e ela fica mal, e ela fica doente, e ela parece um bebê, uma criança de 5 anos de idade. Eu vou dizer a vocês, tem gente já velha, desculpe o termo, mas que parece um bebê, uma criança de 5, 10 anos de idade. Tem. E eu vou dizer a vocês, eu convivo com um monte de gente assim. Eu olho as pessoas, às vezes o jeito que as pessoas encaram as situações, sabe, arrumar confusão onde não tem, né? Achar pelo em ovo, aquele ditado, né? Tem muita gente assim. O que é isso daí? A pessoa amadureceu na sua fisiologia, os anos passaram na sua corporeidade, mas os anos não passaram na sua experiência de viver. Precisa amadurecer. Precisa amadurecer. Para que se torne um exemplo a ponto de ser imitado. A grande pergunta que o texto está falando para nós hoje: você pode ser imitado por alguém? Se você disser para mim assim, eu não posso ser imitado em nada por ninguém, isso quer dizer que você precisa tomar vergonha na sua cara e correr atrás, porque senão você não vai entrar no céu. Se você disser assim para mim, tem muitos que eu preciso ser imitado, que eu posso, aliás, mas tem muitos que ainda não. Aí você está no caminho certo. É para você refletir. Isso vale em relação a enfrentar a vida, isso vale em relação às experiências do enfrentar a vida, isso vale em relação aos relacionamentos, isso vale em relação ao dinheiro, ao poder e tantas outras dimensões da existência. E aqui Paulo vai dizer assim, olha, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Né? O que quer dizer? Paulo está falando assim, nós vamos saber se uma pessoa é madura no jeito que ela enfrenta a cruz, no jeito que ela enfrenta o sofrimento. E é bem verdade. Aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, eles estão longe de Deus, eles são infantis no relacionamento com Deus. Se eles não amadurecerem, eles vão ficar fora do reino de Deus. E é bem verdade, minha gente. Você vai conhecer o quanto uma pessoa ela é madura na forma como ela enfrenta uma situação difícil que aparece na vida dela. Aí você vai ver quem tem fé, quem não tem. Aí você vai ver quem é maduro, quem não é. Aí você vai ver quem é uma pessoa serena ou quem é uma pessoa de desespero. Aí você vai descobrir quem é quem. É no momento do sofrimento, no momento da cruz. Aqueles que se comportam como inimigos da cruz de Cristo são pessoas que estão longe de serem imitadas. Longe de serem imitadas. Pessoas que só querem saber da glória, só querem saber dos prazeres. Aqui quando ele fala de estômago, são os prazeres efêmeros. Tem pessoas que vivem só para as coisas desse mundo. Essas pessoas vão chegar no fim da vida delas, elas vão perceber, nossa, mas as coisas do mundo passaram. Qual a graça de viver? Não tem mais graça. E é bem verdade. Minha gente, tem gente que trabalha para ganhar dinheiro. Tá bom, se você trabalha para ganhar dinheiro e você vive nesse ciclo, você ganha dinheiro para trabalhar e não tem Deus, não tem família, não tem afetos,
não tem espiritualidade, não tem nada, tá bom. Você vai chegar num momento desse ciclo vicioso, vai surgir uma doença em você, que nem dinheiro vai te dar a alegria mais de viver. E aí, qual o sentido disso? Não é verdade? Pare de viver para as coisas que não são eternas. Aproveite a vida, aproveite as pessoas. Olha as pessoas que Deus te deu para você conviver, mesmo as pessoas que são meio complicadas. Olha o lado bom delas. Valorize a sua família, seus afetos. Pare de viver só pelo estômago, que quer dizer, né, as coisas materiais, os bens, as coisas que vão passar. Valorize o que é eterno. Valorize o que não passa. Só pensam em coisas que vão ficar por aqui. Mas nós não, Paulo diz. Nós somos cidadãos dos céus. Nós convivemos, nós amamos, nós corremos atrás do que nós sonhamos, é claro, também do dinheiro, também dos bens, claro. Mas nós olhamos para as coisas do alto, que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a boa convivência. São coisas que vão nos levar para o céu. São coisas que nós não vamos perder quando formos para o céu. Que bonito. O Senhor voltará e nos tornará o nosso corpo pobre num corpo glorioso como o dele. Olha só que bonito. E nós teremos um corpo glorioso, minha gente. E todas as paixões não existirão mais. Você que está brigando por causa de dinheiro, de herança. Você que está brigando por causa de poder. Quem manda nisso, quem manda naquilo. Você que está brigando por causa de você quer ser exclusivo, ter atenção exclusiva. Você que está brigando por coisa pequena, vai ficar tudo por aqui. Você não percebeu ainda? Que a palavra de hoje nos ajude a refletirmos. Eu preciso me tornar modelo, porque estou muito aquém de me apresentar como um mestre, como um modelo, em muitos pontos da minha vida. Só que a gente precisa sair do lugar. Que Deus nos ajude. Bom fim de semana a todos. Sextou! Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.